Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas e só. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. Quando eu olho para as tragédias da vida e eu não sei explicá-las, ao invés de provocar em mim uma desesperança e de perguntar: onde é que está Deus? Não. Ao olhar para tudo isso que me ausenta, a tudo isso que me fere, eu descubro o meu elan com a vida. É nessa santa curiosidade que eu me posiciono como um homem de fé. Nunca me bastaram as respostas prontas, nunca me interessei pelos livros que se propõem a responder tudo que nós queremos saber. Nunca acreditei ou pautei a minha vida na possibilidade de que alguém venha me dar todas as respostas que eu quero. Não é mistério. Se não fosse mistério, eu não precisaria ter fé. Se eu já soubesse tudo sobre Deus, eu não precisaria ter fé. O que me move é a fé. É o território em que eu ponho o pé e Deus misteriosamente põe o chão. Eu não tenho chão para pisar, eu só tenho o pé para colocar lá. E é misteriosamente que Deus coloca um chão sobre os meus pés. Isso é a fé. Quando você, no momento da sua dor, quando a vida lhe era pesada e você não era capaz de caminhar sozinha, você ousou colocar o pé. Deus colocou o chão. Isso é a fé. É a oportunidade que nós temos de viver de maneira ousada, porque isso é ousadia, minha gente, e nem é uma ousadia religiosa, viu? Isso é uma ousadia humana, que quem não ousa investigar os mistérios do coração, nunca será capaz de viver a contemplação que isso é possível. É quando eu me contemplo e eu fico extasiado diante daquilo que eu encontro. Porque quando Deus acontece verdadeiramente no nosso coração, Ele modifica, sobretudo, a nossa vontade. Você percebe? Eu sei que conversão não é mensurável. Você não pode pedir uma régua para poder falar: eu quero saber o quanto que você é cristão. Mas nós podemos ter indícios. Se você quiser analisar a qualidade da vida religiosa em você, é só olhar para os seus desejos. O que você ainda deseja? O que você realmente quer? É a pergunta de Jesus para o Bartimeu. Bartimeu, o que tu queres que eu faça? Aquilo que nós desejamos. Como é que nós educamos a vontade e o desejo? Como é que eu trabalho para que o meu desejo me encaminhe? Porque o desejo é a pulsão que me leva, para que ele me leve àquilo que de fato pode me fazer bem. E me fazendo bem,
naturalmente faz bem àqueles que estão ao meu lado. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. Eu sou empreendedor nato, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, eu tenho um processo criativo muito grande dentro de mim. Às vezes não consigo nem dormir, do tanto que eu penso no que eu posso fazer, no que eu posso... Agora, só que tem uma coisa, eu tenho que estar em tudo aquilo que eu faço. Eu não posso fazer da minha ação um lugar onde eu não coloque junto o meu ser. O meu ser não pode estar escondido em tudo isso. Eu tenho que estar dentro de cada ação. E muitas vezes, na ansiedade de antecipar dentro de nós o que a gente espera, a gente corre o risco de esperar não a realidade, mas a ilusão que criamos dela. E isso é uma prisão que a gente precisa abandonar. Na vida a gente precisa ter essa leveza, né? A gente sabe que é muito bom projetar o futuro, mas a gente precisa ter uma atenção muito especial com o nosso presente, porque agora, é no hoje da vida que Deus pode agir em nós. E a partir desse hoje que eu posso compreender o meu passado e que eu posso projetar esperanças para o futuro. Mas as minhas esperanças não são necessariamente a garantia de que tudo aquilo vai ser realizado. Então essa abertura do coração, né? Saber esperar, descobrindo no momento presente a alegria necessária para a gente nunca perder o vínculo com a vida. Porque esse é o desafio. Eu acho que quando a vida nos coloca, ainda não é um valor. O valor é quando a gente escolhe estar. Eu não precisaria estar, mas eu vou. E é sim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. É como viver viciado. O viciado, ele vai ficando, à medida que a toxina vai entrando na sua corrente sanguínea, ela vai criando uma dependência, e naturalmente a pessoa deixa de ser livre para escolher aquela droga. É o organismo que pede, o organismo ficou dependente, perdeu a liberdade, porque eu escolho, da mesma maneira como eu sou dependente da água. Eu não posso eu vou escolher beber a água. Não, às vezes eu tenho a sede, mas às vezes eu escolho beber sem sede. Mas o meu corpo precisa da água. Mas a água me faz bem. A água é um nutriente. Ela vai me hidratar. Ela tem o poder de me nutrir, de me trazer vida. Agora uma droga não. E porque eu estou dependente daquela droga, eu vou ficando cada vez menos livre. O hábito também nos vicia, minha gente. Nós vamos ficando viciados em hábitos ruins. E quanto mais a gente vai ficando viciado, mais nós vamos perdendo a liberdade. Porque afinal de contas, ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade.
A liberdade está para o ser humano assim como a semente está para a árvore. É potência. Por que é potência? Quando você pega uma sementinha, todas as possibilidades daquela árvore estão dentro dessa semente, mas ainda não se tornaram a árvore, porque elas estão em potencial. É uma vocação, mas é também luta e empenho. Quando falamos dessa liberdade que já está no ser humano, mas que precisa ser conquistada, estamos nos referindo a uma liberdade fundamental. O que é fundamental? Aquilo que está na base, aquilo que faz ser o fundamento. E que também pode ser chamada de faculdade entitativa. Parece difícil a palavra, né? Mas vamos aprender essa palavrinha nova. Entitativa é tudo aquilo que se refere ao ente, ao ser. Na filosofia, o ente é o ser. Aquele que tem a existência, aquele que é, aquele que existe, o ente das coisas. Isto é, uma condição irrenunciável. Eu não posso renunciar à liberdade que Deus me deu. Está em mim. Ele não muda de ideia. Deus colocou a liberdade em todos os seres humanos criados. Só que com uma questão. A liberdade fundamental é um elemento constitutivo do ser humano. Então nós não podemos estar na nossa semente. Por outro lado, temos a liberdade circunstancial e categorial, que parece ser difícil também, mas não é não. Essa liberdade, essa experiência de liberdade, ela se dá nas circunstâncias da existência. Quando eu, por exemplo, acordo e falo, vou vestir uma camisa azul, ou vou vestir uma camisa vermelha, eu estou exercitando a minha liberdade categorial. Isso faz parte do meu dia a dia. Tem uma relação com essa liberdade mais profunda, que é a liberdade fundamental? Tem. Porque a minha liberdade de escolher no meu dia a dia o que eu escolho, pode influenciar, né? O que eu escolho pode influenciar a libertação da minha liberdade interior ou não. Por exemplo, se eu escolho fumar, quem é viciado hoje, um dia, livremente, andou na direção do cigarro. É possível que os primeiros meses a pessoa fumou porque quis, mas depois essa pessoa deixou de fumar porque queria, ela passou a fumar porque precisava. A nicotina gerou uma dependência psíquica na pessoa. Tem gente que fica viciado mais rápido, tem gente que não. A gente já tem escutado falar de drogas, por exemplo, em que a pessoa não tem uma segunda chance. Usou a primeira vez, já está viciado. O crack, por exemplo, dizem que é uma droga tão violenta que 2, 3 vezes que a pessoa usa, ela já fica dependente. E depois a gente vê as consequências desta droga na vida de uma pessoa. Aí está a grande questão, Patrícia. A liberdade eletiva é uma liberdade de toda hora. São as respostas para as perguntas mais simples. Aonde vou? Que roupa usarei? Que faremos para o almoço? Coisas simples que passam pela nossa eleição de toda hora. Da mesma maneira como uma pessoa pode eleger. Hoje eu quero fumar um cigarro. Hoje eu quero beber uma dose de uísque. Hoje eu vou beber uma cerveja. Está vendo? Essa liberdade de toda hora, ela pode depois prejudicar a sua libertação mais profunda, que é a sua liberdade fundamental. Por quê? Porque quando uma pessoa se torna viciada numa determinada realidade, ela deixou de poder escolher. Aí nós temos, muitas vezes, as desgraças na nossa vida. A pessoa perdeu a capacidade de escolher. Então ela é naturalmente conduzida a um processo de autodestruição. Você não pode se sabotar. Você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, né? Se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa? Está se sabotando. Se eu acendo um cigarro, que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo, se eu permito que essa química nociva, destrutiva, visite o meu interior, passe pela minha corrente sanguínea,
fique grudada nos meus órgãos. O que eu estou fazendo? Eu estou sabotando o meu sistema. É como você pegar aquele carro que você gosta tanto, que você comprou com o suor do seu trabalho, e jogar lá um ácido no tanque, ao invés de jogar gasolina. É a mesma coisa. E o pior, o carro é material. Você compra outro, trabalha de novo, compra outro, restaura o motor. Agora nós. Deus não me livra da batalha. Ele apenas batalha comigo. Me fortalece. Então eu não posso desistir. Eu não posso desistir e eu preciso fortalecer o meu desejo. Eu preciso fortalecer a minha vontade diariamente para que eu dê conta de tudo aquilo que faz parte das minhas demandas. Eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Insuportáveis. Eu me lembro no meu processo, né? Até me tornar padre. Por incrível que pareça, a minha vida como seminarista me ofereceu muito mais dificuldades do que a minha vida de padre. Eu enfrentei momentos muito difíceis durante o meu processo de estudo para tornar-me padre. E eu fico vendo como foram importantes esses momentos na construção da minha identidade sacerdotal. Até mesmo antes de falar da minha identidade sacerdotal, como esses momentos foram importantes na construção da minha estrutura humana. Mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? Que eu fosse alguém que tivesse sempre fome, que eu nunca me sentisse saciado, porque se eu me sentir saciado, eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado em mim. Quero continuar com fome. Como diz o poema da Adélia Prado, né? Nem a faca, nem queijo. Eu quero é fome. Eu quero é continuar com a minha alma desejosa. Eu quero continuar sedento de vida. Não quero me sentir satisfeito, porque eu tenho, claro, satisfação temporária, na medida certa. Eu não quero estar naquela sensação de que já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar. Não. Eu quero sempre alimentar essa fome. A saciedade, ela corre o risco de nos colocar indispostos, né? Um para o outro. É igual um almoço. Quando você reúne, antes do almoço todo mundo conversa e todo mundo fala. À medida que as pessoas vão comendo, vão se alimentando, elas vão ficando pesadas, né? E depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar, porque o alimento pesou. Então a fome tem um significado interessante. Ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento. É isso que eu quero. Fazer da minha vida uma experiência constante de fome. Desejar ardentemente viver. E nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas. As minhas esperanças eternas, as minhas esperanças escatológicas movem o meu coração para que eu tenha uma postura cada vez mais saudável na concretude da história, do tempo. Digo por mim como padre, começo por esse exemplo. Eu como padre, eu preciso ser Jesus para o outro. Todo cristão tem esse compromisso, mas o meu ministério me ordenou, eu participo do ministério de Cristo, eu participo do sacerdócio de Jesus e sou convidado a ser neste mundo, nos lugares onde frequento, para os meus amigos, para as pessoas que talvez tenham me visto uma vez na vida ou outra, numa celebração ou no momento sacramental. Eu sou convidado a ser este Cristo, eu sou convidado a testemunhar este Cristo na história de maneira sacerdotal. Não é que o padre é melhor ou pior, não. Ele tem uma responsabilidade diferente. Ele foi ungido para um serviço. Então eu preciso ter muita responsabilidade para que no exercício do meu sacerdócio eu retire os obstáculos que são próprios da minha humanidade. Se eu quero transparecer Cristo na história, eu preciso então
olhar para mim todos os dias like a symphony of the mind, an art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. E a partir da minha condição de homem consagrado, a partir dessa responsabilidade que tenho, identificar onde é que estão os obstáculos para que eu exerça bem a minha função. E que Deus esteja presente no coração de cada um, para que ao seu modo, ao seu tempo, vocês possam reconstruir dentro dos corações a vida que por ora está tão destruída, tão machucada, tão fragilizada.